Em 31 de agosto de 161 d.C., na cidade de Laurium, nas cercanias de Roma, nasceu com o nome de Lúcio Aurelius Cômodos, o imperador romano Cômodo, que era o 10º dos 14 filhos que o imperador romano Marco Aurélio teve com a imperatriz Faustina, a jovem, e o único a alcançar a vida adulta. Cômodo também foi o primeiro imperador romano a nascer durante o reinado de seu pai natural, um fato que somente se repetiria em 337 d.C. Assim, Cômodo, desde a sua tenra idade, foi criado para suceder Marco Aurélio, recebendo com apenas 5 anos de idade o título de César, título que, naquela fase do Império Romano, equivalia ao de príncipe herdeiro. E em 177 d.C., ele seria nomeado Augusto, ou seja, co-imperador junto com seu pai. Essa foi uma decisão acelerada pela revolta do general Avídio Cássio, ocorrido em 175 d.C., que havia recebido a falsa notícia de que Marco Aurélio havia falecido, e resolveu usurpar o trono, mas acabou sendo assassinado pelos próprios centuriões quando se descobriu que o imperador estava vivo. Não corresponde, portanto, à realidade do famoso enredo do filme Gladiador, no qual o velho imperador tensionava nomear o fictício general Maximus Decimus Meridius no lugar de Cômodo, que, por este motivo, na referida trama, assassina o pai. Em 178, Cômodo casou-se com Burguilha Crispina, uma riquíssima filha e neta de ex-cônsulos. Quando Marco Aurélio morreu, em 17 de março de 180 d.C., na cidade de Vindobana, atual Viena, no final de uma duríssima campanha contra as tribos germânicas do Marcomanos e dos Quados, na fronteira do Danúbio, Cômodo foi aclamado um imperador romano com apenas 18 anos de idade, adotando o nome de Marcus Aurélio Cômodos Antônios Augustus. Antes dele, somente o imperador Tito tinha conseguido suceder o pai Vespasiano como imperador. As principais fontes deste período são o historiador romano Cassius Dion e a coletânea de biografias de imperadores chamado de História Augusta. Segundo Dion, Cômodo não era talhado para o cargo de imperador, tendo sua deficiência sido percebida por Marco Aurélio, que, em consequência, procurou cercar o filho de bons conselheiros escolhidos entre respeitados senadores. Cômodo, porém, contra o conselho deles, recém-pousado e louco para voltar a Roma, resolveu assinar um tratado de paz com os Marcomanos e Quados, o qual foi considerado por muitos como prejudicial aos interesses romanos, tendo em vista as vitórias duramente conquistadas por Marco Aurélio no campo de batalha, enfraquecendo a posição dos bárbaros. Uma das principais medidas de Cômodo no governo foi promover uma grande desvalorização da moeda romana, o denário, em uma escala que não ocorria desde o reino de Nero, mais de um século antes. Mas devemos admitir que isso talvez tenha sido necessário devido à longa custosa guerra travada no Danúbio por seu pai. Todavia, o fato é que os círculos mais próximos do trono logo perceberam a inaptidão, preguiça e falta de decoro de Cômodo para o cargo de imperador. Assim, logo em 182 d.C., a própria Lucila, irmã de Cômodo, envolveu-se em uma conspiração para assassinar um imperador junto com o sobrinho de Marco Aurélio,
Marcos Úmidos Quadratus Anianus, suposto amante de Lucila. Parece que os conspiradores pretendiam proclamar imperador Tibério Cláudio Pompeiano segundo marido de Lucila. O seu primeiro marido foi Lúcio Vero, que tinha sido co-imperador junto com Marco Aurélio durante 8 anos até morrer. Então, certo dia, quando Cômodo entrava em um teatro, um sobrinho de Pompeiano chamado Quintanus saltou sobre o imperador, brandindo a espada e a adaga, enquanto gritava: "Veja o que o Senado vos mandou." Mas ele foi prontamente dominado pelos guardas. Na repressão ao atentado, Quintanus e Humídios Quadratus foram executados, e Lucila foi exilada em Capri, no que aparentemente era uma pena branda. Porém, naquele mesmo ano, ela seria assassinada por um centurião, o mando do irmão Pompeiano, que não teve participação na conspiração, foi poupado. Logo no início de seu reinado, ficou claro que Cômodo não tinha a menor disposição de gastar o seu tempo com os assuntos de Estado. Ele passava a maior parte do tempo em sua vila em Lanuvium, treinando e lutando como gladiador ou se metendo em orgias. Assim, os assuntos administrativos e estatais ficaram a cargo do prefeito pretoriano Tigidus Perinius e dos libertos e empregados domésticos do imperador, especialmente o camareiro Cubiculare, que, segundo uma fonte, seria também amante de Cômodo, e após a execução deste, do liberto Cleander, que ocupou o posto do morto. Deve ser assinalado que para os romanos a profissão de gladiador era considerada degradante e os gladiadores ocupavam o estrato social mais rasteiro. Portanto, enorme deve ter sido o escândalo da elite romana quando o próprio imperador exibiu-se em combates na arena. Para piorar, as próprias fontes do período mencionam que as exibições de Cômodo eram arranjadas, nas quais os seus oponentes não tinham a menor chance, combatendo com armas de brinquedo. Assim como as bestas selvagens eram amarradas, apenas para serem impiedosamente abatidos pelo imperador. As fontes concordam, não obstantes, que Cômodo era um excelente arqueiro, capaz, entre outras proezas, de acertar de longe a cabeça de um avestruz correndo a toda velocidade. Foi nessa época que Cômodo, alegando ser a reencarnação viva de Hércules, apresentou-se publicamente e fez-se representar como este herói mítico, sendo que muitas dessas estátuas sobreviveram até os nossos dias. Enquanto isso, Cleander, em troca de propina, vendia todo tipo de favor, incluindo os mais altos cargos públicos, chegando, segundo Dião, a vender 25 vezes o cargo de cônsul, a mais alta magistratura romana, em apenas um ano. A desonestidade de Cleander levou a ser odiado pela plebe romana. Assim, ainda no ano de 190, ao ser hostilizado pela plateia que assistia às corridas no circo máximo, Cleander tentou mandar os pretorianos reprimirem a massa. Mas os soldados acabaram sendo dispersados pela reação violenta do público, que os perseguiu até os portões do Palácio Imperial. Como resultado, Cômodo, intimidado pelo clamor popular, acabou ordenando a decapitação de Cleandro. Nas fronteiras, o problema mais sério enfrentado por Cômodo foi uma invasão britânica pelas tribos da Caledônia, parte da atual Escócia, em 184 d.C., onde foram necessárias 3 campanhas para derrotá-los.
Em 178 d.C., a imperatriz Brútia Crispina foi acusada de adultério, uma acusação aparentemente falsa, e exilada para Capri. O casal imperial não teve filhos. Ela morreria mais tarde, provavelmente em 191, aparentemente executada. Depois de mais de uma década de excessos e execuções, a classe dominante não aguentava mais um imperador que ocupava o trono. E a gota d'água, ou ao menos o pretexto para eles quererem se livrar de Cômodo, foi o seu desejo manifestado em dezembro de 192, de aparecer na inauguração do ano seguinte, vestido como gladiador no Senado, ocasião em que seriam celebrados jogos para comemorar o novo nome da cidade de Roma, que fora devastada por um grande incêndio em 191 e tinha sido rebatizada com o nome de Colônia Comodiana. Márcia, a companheira de Cômodo, que consta ter sido cristã e próxima ao bispo de Roma, o Papa Victor I, tentou dissuadi-lo desses projetos tresloucados, juntamente com Quinto Emílio Leto, o prefeito pretoriano, e o camareiro Ecletos. As pessoas, na prática, exerciam naquele momento a administração do império. Porém, a iniciativa deles fez com que todos incorressem no desagrado do imperador. Em um certo dia, no final de dezembro de 192, enquanto o imperador tomava banho, um escravo que vinha sendo o favorito de Cômodo e que tinha o sugestivo nome de Filo Cômodos, achou um livre decreto em formato de tablete contendo uma série de nomes de pessoas que deveriam ser executadas e entregou a Márcia. Quando esta leu o conteúdo do livro, para o seu espanto, o primeiro nome da lista era o dela. Então, Márcia convocou para um encontro Emílio Leto e Cletus, que, temeroso de serem também executados, engendraram o plano de assassinato de Cômodo. No dia 31 de dezembro de 192, como de costume, após Cômodo tomar seu banho, Márcia ofereceu-lhe uma bebida que desta vez estava misturada com veneno. Porém, como Cômodo, ao sentir os efeitos do envenenamento, começou a vomitar sem parar. Os três conspiradores, temerosos de que ele dessa forma conseguisse sobreviver, eliminando o veneno em seu corpo, imediatamente chamaram o atleta e lutador Narcissus e o subornaram para estrangular um imperador em seus aposentos, o que o assassino conseguiu fazer sem muita dificuldade. O Senado romano decretou as inscrições em homenagem a Cômodo. O Senado romano decretou as inscrições em homenagem a Cômodo fossem apagadas dos monumentos públicos. Apesar disso, suas cinzas foram depositadas no mausoléu de Adriano, em Roma. Não muito tempo depois, o imperador Séptimo Severus, que pretendiam ostentar uma conexão familiar com a prestigiosa dinastia dos Antoninos, revogou a Dramatio Memoriae de Cômodo e ordenou que o Sonado deificasse. Então, Cômodo, falecido, reinou no seu império por 13 anos. Peço que você seja muito bem-vindo a esse canal. Deixe aquele seu joinha, deixe aquele seu like. Tamo junto e é isso aí.